Senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Janot, procurador-geral da República, senhor presidente, gostaria que garantisse a palavra. O orador está pedindo ao auditório silêncio, para que ele possa ser ouvido pelos demais integrantes da comissão. Senhor procurador, é um prazer enorme recebê-lo nesta audiência de sabatina e acredito que Vossa Excelência, quanto o Ministério Público, reconhecem a ação, principalmente de parlamentares da oposição, na preservação dos direitos e prerrogativas cada vez maiores para que o Ministério Público possa exercer as suas atividades. Mostra disso a época da PEC 37, onde todos nós aqui trabalhamos fortemente para que não fosse excluído ou limitado nada que desse a Vossas Excelências a condição da atuação à frente do Ministério Público. Outro ponto também quero chamar a atenção é que o Ministério Público passa a ser fator determinante no momento onde nós estamos vendo um governo numa escala de tentar modificar, alterar a prática política, se aproximando muito de um processo bolivariano. E o Ministério Público tem, indiscutivelmente, como o Congresso Nacional, importâncias neste momento. Eu passo para o relator a voltar sobre uma tese que já foi aqui levantada pelo senador Aloysio Nunes, em relação especificamente ao dado da condição da Presidente da República ter essa prerrogativa que lhe é dada pelo parágrafo 4º do artigo 86. O Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Bom, senhor presidente, senhor procurador, o que nós estamos assistindo hoje é que esta situação, ela realmente precisa de ser reavaliada ou rediscutida em decorrência do Instituto da Reeleição. A Constituição brasileira ela é anterior ao Instituto da Reeleição. Ora, nós ouvimos da Presidente da República que era possível fazer o diabo para ganhar uma eleição. Então, se eu não tenho nenhum intervalo entre uma eleição, ou seja, um mandato, e o outro mandato, não tem nenhuma solução de continuidade, todas as ações que foram praticadas num primeiro governo para que a Presidente da República possa atingir o seu segundo mandato, sabendo que ela está imune a todo e qualquer crime que venha praticar, nós não estaremos limitando, hora alguma, tá certo, essa prática que desmoraliza, descredencia e põe em risco a democracia brasileira. Porque como é que nós da oposição vamos sobreviver a quem está no comando do país, com todo o poderio que tem de nomear, de demitir, de intervir, de fazer concessões, de conceder ministérios? Como é que nós vamos sobreviver? Não é oposição no campo das ideias, porque aí nós somos vitoriosos, mas uma oposição neste jogo não republicano que é praticado. Então, em decorrência desse fato específico, é que eu insisto na tese, nobre senhor doutor Janot, que a necessidade de que a investigação seja iniciada, ela é fundamental. Ao contrário, nós estaremos fazendo com que um quadro como esse colocasse sempre o governante a flertar com a impunidade, porque ele sabe que ele ganhando a eleição, ele tem mais 4 anos, e aí, no final de 8 anos, é que ele teria que responder
pelos crimes praticados, ou seja, nós estamos vendo a consequência do que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o fato específico da crise hoje no Brasil, ela é em decorrência de um momento que eu acredito que a Constituição brasileira, ela precisa, nessa hora, de ser reavaliada, de interpretar este artigo novamente, porque quando ela foi promulgada não existia a figura o Instituto da Reeleição. Outro ponto é em relação ao fato do que nós estamos assistindo agora. O ministro Gilmar Mendes, ele, diante de suspeitas ou de indicativos, ele solicitou, então, que aquelas denúncias que foram levadas ao Tribunal Superior Eleitoral, embasadas em todos esses dados que vieram também pela Lava Jato, ele colocou em votação e já hoje, fato consumado, já tem 4 votos favoráveis dentro do Tribunal Superior Eleitoral, apesar do pedido de vista de uma ministra que realmente já é uma matéria vencida, mas, no entanto, ele abriu essa possibilidade da investigação das contas da presidente. E aí, qual é que é realmente a base? Primeiro, ele diz, parte da propina voltaria ao PT em forma de doações contabilizadas à legenda e às campanhas eleitorais. Primeiro. Outra parte seria entregue em dinheiro ao tesoureiro do partido. E uma terceira financiaria a agremiação por meio de doações indiretas ocultas, especialmente por meio de publicidade. Então, tem 3 variantes aí de como o dinheiro era repassado para atender uma campanha eleitoral. Esta matéria, ele conseguiu com que fosse aprovado. Essa matéria, o que está aqui, foi encaminhado, entre elas exatamente também ao Ministério Público, à Polícia Federal. Então, quer dizer, reabriu-se a discussão que inicialmente poderia parecer que não poderia investigar. Ou seja, está sendo investigado. E daí, a cobrança, quando foi feita também pelo senador Luiz Gil Nunes, quando ele colocou essa posição quase que ideológica em relação ao procurador no Tribunal Superior Eleitoral, que é o senhor Eugênio Aragão. Por quê, senhor presidente? Eu entendo a posição que Vossa Excelência coloca, dizendo da liberdade que dá o Ministério Público a todos os seus membros. E Vossa Excelência cita um fato específico. Olha, 90% das decisões do procurador Aragão, elas são compatíveis com as decisões do TSE. Mas, senhor presidente, aí nesse palo eu falaria como médico em relação à estatística. Aí é um pouco complicado, porque os 10%, se esses 10%, se ele for direcionado contra nós da oposição, aí é uma coisa que realmente nos penaliza sobremaneira. Esses 10% passa a ser 100% das reivindicações que nós estamos assistindo ali dentro da posição do TSE na área do Ministério Público. Em relação a outro fato, eu acredito que Vossa Excelência concorda e que eu quero fazer referência e cumprimentá-lo, é o fato que foi solicitado ao ministro Teori essa liberdade para que o Ministério Público pudesse investigar. E a decisão dele foi uma decisão monocrática e que realmente se embasou na tese que a presidente da República estaria imune a essas investigações. A pergunta que faço a Vossa Excelência, não poderia ser solicitado por Vossa Excelência uma manifestação do Pleno, já que esta matéria é uma matéria de repercussão ou de continuidade do esclarecimento dos fatos extremamente importante, já que até o momento tem chegado apenas no escalão de empresários
políticos, mais nível de senador, deputado, e aí também alguns dirigentes da Petrobras, sem que chegue diretamente ao responsável por este fato, que, lógico, todos nós entendemos que não existe uma condição da montagem dessa estratégia sem que tenha a presença do governante maior, ou seja, da presença do presidente da República nessas ações. Em relação a outro ponto que eu para Vossa Excelência, senhor presidente, só me concede só um minuto, senhor presidente. Um minuto. Vossa Excelência sempre teve essa paciência comigo. Senhor presidente, eu quero solicitar também formular também uma outra pergunta. Antes dela, cumprimentar o momento que nós estamos vivendo hoje com a presença das redes sociais e dos movimentos de rua. Acho que isso tem sido extremamente positivo para que a sociedade brasileira hoje, com a facilidade que tem de informação, muito bem alavancada por esses jovens e pessoas que acreditam na prática da justiça, vem contribuindo enormemente com o Parlamento e, acredito, também com o Ministério Público. Então, nós não podíamos fazer uma sessão como essa e não render homenagens a esses movimentos de rua contra a corrupção que vêm se dedicando de uma forma patriótica a poder fazer com que cada vez mais o governo e todos os poderes sejam transparentes. E a última pergunta que formulo é em relação ao projeto de repatriação. Se Vossa Excelência considera a multa que é imposta como sendo tributária ou não. E o segundo ponto, se aqueles que realmente repatriarem ou vierem a repatriar o dinheiro, eles, ao pagarem 35%, eles estarão isentos de qualquer, amanhã, investigação da origem deste dinheiro por parte do Ministério Público? Essas eram as perguntas que eu tinha formulado a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao procurador Janot, eu gostaria de fazer aqui uma ponderação aos interpelantes que ainda vão se suceder na tribuna, pelo número dos inscritos aqui e pelo tempo disponível para formulação de pergunta, respostas, réplica e tréplica. Nós teríamos ainda pela frente 10 horas e 42 minutos. Se excedermos esse tempo, nós poderemos ir a 12 horas ou mais. Então, eu faria, diante desse fato, que é concreto, um apelo aos interpelantes e ao interpelado também, no sentido de formularem as questões em tempos menores, não é? Se possível, dentro do tempo de 10 minutos para a interpelação, 10 minutos para a resposta, tréplica e tréplica, mais 5 cada uma. Aí nós poderíamos concluir essa sabatina dentro do tempo ainda de 10 horas e 42 minutos. Se ultrapassarmos esse tempo, não sei quando é que nós vamos terminar. É um apelo que eu faço à prudência, ao bom senso de todos que estão aqui presentes. É claro que eu não vou cessear os discursos que, porventura, se tornem mais longos, mas esse apelo é em benefício de todos, inclusive dos nossos objetivos, que é fazer a sabatina de forma clara, de forma objetiva e de forma eficaz. Com a palavra, o procurador para suas respostas ao senador Ronaldo Caiado. O senador, a primeira que se coloca é a questão sobre o outro aspecto da investigação do presidente em se tratando de reeleição. Nós temos que considerar que isso se trata de 2 mandatos ou um mandato só, né? Eu entendo que são 2 mandatos, tanto é que, apesar de não haver solução de continuidade, já existe uma nova posse, novo exercício com regras que se aplicaram ao começo do primeiro mandato. Então, eu não vejo como uma flexibilização disso por se tratar de reeleição. A questão
de ilícitos no processo eleitoral, a minha preocupação até agora tem sido para, primeiro, não criminalizar a doação eleitoral. A doação eleitoral, segundo a legislação vigente, ela é lícita. A doação eleitoral, ela passa a ser ilícita se ela vem travestida de propina, aí ela não é doação eleitoral, é uma forma de lavagem para dentro, e a partir do momento em que ela sirva de lavagem de dentro do processo eleitoral para fora. Então, esse é mais ou menos, em linhas gerais, né, o que eu entendo no que se refere aí essa questão de ilícitos no processo eleitoral. Posso assegurar a Vossa Excelência que aqueles 10%, né, da estatística, né, eu lembro de um ilustre brasileiro, né, Roberto Campos, que dizia: estatística é igual biquíni, né, mostra tudo menos o essencial, né, que esses 10% são democraticamente distribuídos entre os partidos e as coligações. Não existe a concentração em um partido ou uma coligação ou outra. Isso aí não ocorreu, né? A questão, enfim, da possibilidade ou não de investigação sob o viés da decisão do Supremo, eu gostaria de reiterar que a investigação no âmbito do Ministério Público e do Judiciário é uma investigação técnica. Então, a gente não contamina esse processo com aspectos políticos. A decisão que veio entendendo pela aplicação da forma como está do parágrafo 6º do artigo 84 é uma decisão que se insere no contexto de decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, isso aí implicaria em mudança da jurisprudência do Supremo, né? O fato de haver responsabilização de umas pessoas de outra e não outras, eu diria que a investigação ela tem o seu tempo próprio, né? E a investigação ela tem o seu caminhar próprio. Então, como é que a gente investiga? Eu investigo um fato para saber se aquele fato é concreto, um fato em tese típico, para ver se aquele fato é concreto e descobrir a autoria daquele fato. Eu jamais parto de uma investigação objetivando uma pessoa. Isso aí não seria admissível no Estado democrático de direito, né? Realmente, os movimentos de rua são movimentos que revelam o exercício efetivo da democracia, né? Isso aí faz parte do processo democrático. E quanto ao projeto de repatriação, senador, eu confesso que, como ele está em curso aí no Congresso, eu ainda não me debrucei sobre ele, né? Espero que o Parlamento assim defina esses limites ou esses contornos do projeto de lei, mas como ele está em tramitação, ainda não me debrucei sobre ele. Senhor presidente, pela ordem. Bom, eu gostaria de insistir em parte do procurador em relação ao fato específico do Instituto da Reeleição. Nós que estamos na vida pública, é algo que realmente modificou totalmente a rotina, porque ela perdeu aquilo que é o princípio maior da observância das limitações do governante. Infelizmente, muitos, não generalizaria, mas alguns, na tentativa de uma reeleição, eles, sabendo exatamente das prerrogativas constitucionais que têm, eles se arvoram por este caminho. Sinceramente, senhor procurador, nós gostaríamos de contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República nessa tese de discussão junto a essa interpretação do Supremo. É importante que possamos ter, tá certo, o reconhecimento de que atos praticados, tá certo, eles não podem ser totalmente amanhã anistiados neste período do comando de um cargo majoritário. Essa demanda ela é fundamental para todos nós. E em relação ao fato específico também da repatriação, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência se, possivelmente, num
curto espaço de tempo, nós poderemos ter alguma interpretação do Ministério Público, porque esta matéria que está tramitando na Casa, mas a pergunta que nos é feita sempre por vários de nossos eleitores, como também de vários setores, é que se a Justiça também ficará satisfeita com apenas o pagamento dos 35%, e se isso dará total garantia ao cidadão repatriar o dinheiro para o país. No mais, eu quero dizer a Vossa Excelência que vamos continuar essa nossa luta e o Ministério Público contando que ele é reconhecido por nós o quanto ele é importante na manutenção da democracia. Muito obrigado. Senador, eu posso garantir que pedirei à área específica, que é de cooperação jurídica internacional, que examine o projeto e elabore nota técnica que faça chegar às suas mãos. Senhor presidente, senador Zé Maranhão, se Vossa Excelência me permite, apenas para fazer uma observação. Procurador Jadot, Vossa Excelência, quando falou de dados estatísticos, se referiu a biquíni. Biquíni geralmente é uma vestimenta de mulher. Eu acho que seria importante calção, que outro exemplo exatamente pudesse ser usado, não esse, que é muito costume que a sociedade usa. Obrigada. Eu me referi a uma citação de um... Presidente Maranhão, depois dessa relevante participação da senadora Vanessa, eu quero apenas reiterar que o Procurador-Geral se propôs a fazer algo que eu acho que é relevante para todos nós. Nós estamos para votar esses dias o projeto de repatriação. Há uma grande dúvida em relação a se isso não significaria uma anistia também para dinheiro de origem escusa. Esse parecer que Vossa Excelência se dispõe a enviar ao senador Caiado, acho que seria extraordinário se pudesse chegar a todos os senhores senadores, não como algo definidor, mas pelo menos como uma base orientadora para algo que não está muito claro ainda para nós, da sua efetividade e, obviamente, dos seus benefícios. Senhor presidente, vamos acompanhar a ordem de inscrição que os outros estão inscritos querem falar. Eu queria dizer isso mesmo, até porque as colocações estão se repetindo. Data venha, senador Aécio Neves, essa colocação já tinha sido feita pelo senador Ronaldo Caiado e o procurador já tinha respondido, dizendo que esta matéria ainda tramita, pendente de decisão no Congresso Nacional, e ele, por uma questão de ética, não queria, ética ou respeito ao Legislativo, não queria se pronunciar antecipadamente.